A GECOM apresenta História no Café da Manhã. 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Narração por Ingrid Costa. A atmosfera, o manto invisível que envolve a Terra, sustenta o delicado equilíbrio da vida. Porém, no meio do século XIX, quando pouco se sabia sobre os segredos contidos nesse invólucro gasoso, uma mulher, armada de sua curiosidade de experimentos pioneiros, desvelou um dos fenômenos mais importantes da história natural: o efeito estufa. Eunice Newton Foote, nascida em uma pequena cidade do estado de Nova York, não era cientista de ofício, mas de vocação. Em 1856, em uma época em que as mulheres sequer podiam ingressar nas principais sociedades científicas, ela reuniu cilindros de vidro, termômetros e diferentes tipos de gases, com o propósito de entender como o calor interagia com a atmosfera. Ao colocar dióxido de carbono em um dos cilindros e expô-lo à luz solar, Eunice percebeu que o calor ali se acumulava com mais intensidade e por mais tempo do que nos outros recipientes. Eunice redigiu então uma frase que atravessaria o tempo, mesmo que silenciada por mais de um século. Uma atmosfera desse gás daria à nossa Terra uma temperatura elevada. O gás era o dióxido de carbono, atualmente um dos principais poluentes que a humanidade despeja no ar. Décadas se passaram e, enquanto o mundo acelerava sua marcha industrial, lançando toneladas de gases na atmosfera, o fenômeno que Eunice identificara transformava-se em uma ameaça real, aquecendo oceanos, alterando climas, perturbando ecossistemas. Até que, no coração pulsante da maior floresta tropical do mundo, enfrentando poderosos, surgiu um nome: um dos principais defensores do meio ambiente no Brasil, Chico Mendes. No Acre, onde a floresta amazônica se estende em um manto verde que parece não ter fim, nasceu Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes. Filho de seringueiros, Chico aprendeu desde cedo que a floresta não era apenas um lugar, mas uma casa viva, um organismo pulsante que sustentava famílias, tradições e culturas inteiras. Nos anos de 1970 e 1980, as motosserras avançavam sobre a Amazônia com uma fúria desmedida. Grandes fazendeiros e grileiros abriam clareiras, incendiavam matas, expulsavam indígenas de suas terras numa corrida insana por lucro e poder. Mas, entre o ruído das árvores que tombavam, ergueu-se a voz serena e firme de Chico Mendes. Ele organizou seringueiros, promoveu os chamados empates, manifestações pacíficas em que homens, mulheres e crianças se colocavam de mãos dadas diante das motosserras, numa barreira humana tão frágil quanto corajosa. Chico defendia um modelo de desenvolvimento sustentável quando essa palavra ainda era um sussurro distante. Mas sua luta era perigosa. Cercado por ameaças e pressões de poderosos interesses econômicos, Chico seguiu adiante. E em dezembro de 1988, aos 44 anos, tombou diante de sua casa, assassinado covardemente. Sua morte chocou o mundo, transformando-o em símbolo global da luta ambiental. Porém, embora sua voz tenha se calado,
O legado de Chico Mendes permanece, como as raízes invisíveis que sustentam árvores altas. E agora, quando o calor se intensifica, o mundo inteiro desperta, enfim, para a dimensão real daquela luta. O tempo de agir já não é amanhã, é agora. O que Eunice Newton Foote percebeu, diante de seus experimentos com cilindros de vidro e raios de sol, foi que a atmosfera da Terra é uma delicada engrenagem, sensível às alterações invisíveis que podem aquecer ou resfriar o planeta. Sua descoberta, feita há mais de um século e meio, revelou que o efeito estufa, desequilibrado pela ação humana, transforma-se na maior ameaça à nossa sobrevivência. Hoje, os sinais de alerta ecoam em todas as partes do mundo. O gelo das calotas polares derrete em um ritmo acelerado. O nível dos oceanos sobe. Ondas de calor sufocam cidades. A ciência atual atesta: estamos alterando o clima do planeta de forma irreversível. Mas, em meio a esse cenário de emergência, há vozes que nos convidam a desacelerar e repensar nossa relação com o mundo natural. Entre elas, se destaca Ailton Krenak, liderança indígena, pensador e poeta, que nos lembra que a humanidade precisa adiar o fim do mundo. Krenak, com sua sabedoria ancestral, propõe que deixemos de pensar na Terra como algo que nos serve e passemos a reconhecê-la como aquilo que nos constitui, como aquilo que somos. A luta de Chico Mendes, a ciência de Eunice Newton Foote e a filosofia de Ailton Krenak não foram isoladas no tempo. São capítulos de uma mesma história, que agora nos chama a escrever as próximas páginas. É nesse contexto que universidades como a Embi-Morumbi assumem um papel fundamental, formando profissionais preparados para enfrentar esses desafios e transformar conhecimento em ação. Cursos como o de gestão ambiental capacitam estudantes a compreender os processos ecológicos, desenvolver políticas sustentáveis, implementar soluções inovadoras e atuar na preservação e recuperação de ambientes naturais. Proteger o meio ambiente não é apenas uma escolha ética ou um ideal distante. É uma necessidade concreta e urgente. Afinal, nas palavras do próprio Krenak, nós somos o meio e também o ambiente. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do Campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi-Morumbi. Roteiro e edição de Marco Febrini, voz de Ingrid Costa, arte por Giovana Mingardi e Alice Vieira. Coordenação professora Fernanda Iarossi, apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da Anhembi-Morumbi, coordenada por professor Miguel Valione. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.